meus amigos, bem-vindos ao canal Evangelho e Vida. Cordiais saudações a todas as famílias aqui representadas. É com grande satisfação que vamos dar início a mais um momento de reflexão dos ensinamentos de Jesus. Que Deus nos abençoe a todos, protegendo os nossos lares, as nossas vidas e todos aqueles que nos acompanham. Que a nossa Mãe Santíssima abençoe este nosso trabalho da noite. Que assim seja, meus amigos, e assim será. Queridos, hoje nós vamos conversar um pouco de coisas boas. Nós estamos passando o mundo inteiro por momentos difíceis. Notícias ruins, notícias de guerras, notícias de doenças, notícias de pobreza e de tristeza que invade quase todos os lares do mundo. Ninguém está livre destes momentos, nem também estamos imunes às adversidades da vida. E, portanto, precisamos cultivar, pelo menos em alguns momentos do nosso dia a dia, alguns pensamentos de vida, de força, de fé e de otimismo. E é com alegria que nós hoje vamos fazer uma leitura sobre o Salmo do Bom Pastor. O Senhor é o meu pastor, e Ele, o pastor, não faltará. Então nós vamos ver aqui que nós já começamos com alguns equívocos. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Então este Senhor, nosso Deus, Pai de todas as criaturas, estará a nos trazer coisas, a ser apenas e tão somente um provedor? Não é esta a leitura do Salmo 23. Então nós vamos ver que esse Salmo 23 é muito prestigiado pela cultura judaica. Os judeus davam muito valor aos salmos. Era cultuado durante a Bíblia, durante toda a antiguidade. Então, os salmos não é tão somente uma oração. O salmo é um cântico de louvor, é um hino de louvor. Neste momento, nós vamos ver, do que trata esse Salmo do Bom Pastor. Nós já vimos aqui muito rapidamente, alguns anos atrás, aproximadamente, uns 4 anos a 5, nós conversamos aqui sobre o Bom Pastor, Jesus, o Bom Pastor. Observe os amigos, que beleza de linguagem, como Jesus utilizava esses elementos da natureza, da criação, da cultura de um povo, para se fazer compreender pelos irmãos da terra. Ele que é um espírito superior, de grande hierarquia, o nosso irmão mais velho, não é isto? Então ele fazia de tudo para que a gente pudesse entender a misericórdia do Pai. Embora não seja da autoria do Cristo, mas ele já se referia ao bom pastor, uma vez que estava trabalhando com aqueles homens de uma cultura pastoril, campestre. Então veja que elemento bonito é a ovelha. Nós não vamos nos deter aqui, porque nós já deixamos algumas notícias no canal sobre como é que o pastor lida com as suas ovelhas. Qual é a característica deste animalzinho frágil, delicado, afetivo? Perceberam? Então, é de uma profundidade muito grande essa relação do Salmo do Bom Pastor, que nós vamos fazer um link com Jesus, o Bom Pastor. Mas vejam bem, este salmo é um gênero literário, poético, cujo objetivo não é pedir coisas, é louvar. Uma vez que nós já entendemos
que um dos objetivos e finalidades da oração é louvar, pedir e agradecer. Ora, se nós tão somente louvarmos e agradecermos, nós estamos realizando uma ligação com Deus numa linha de verticalidade e não de horizontalidade. Essa não é o objetivo da lei divina, da compreensão dos ensinamentos que o Mestre nos oferece. Então vamos ver, ela é atribuída, este salmo, essa poesia, ao rei Davi. Historicamente, antes de Davi ser o rei dos judeus, ou se tornar o rei dos judeus, e de unir as tribos judaicas, Davi era um pastor, era um simples pastor de ovelhas. Então vocês vão observar que essa atividade de pastoreio, ela tem um grande significado para a tradição judaica, pois é também uma ocupação social, profissional e econômica. Então, Davi tornou-se então conhecido não só pela atividade de pastoreio, mas pelo fato de ser ele um exímio artista. Tocava a harpa como ninguém na sua comunidade. Ora, a essa época o rei Davi era muito jovem, consequentemente muito bonito, né? Uma alma linda, ligada à música, porque ele também era autor e ele era instrumentista. Então, mais tarde, quando ele foi perseguido e desapropriado de suas terras, veio a passar por muitas dificuldades. Observe aqui, Davi experienciando as vicissitudes da vida, como todos nós aqui na Terra, não é? Ainda estamos. E é nesse momento de crise existencial que nasce a inspirada composição, que na nossa tradição é mais conhecida como o Salmo de Davi. Tem conteúdo, todo esse conteúdo era desenvolvido na oralidade, eram decorados. É bom que a gente fique atento para isto. Ora bem, eles decoravam, eles aprendiam na decoreba. Olha que memória boa, né? Então os salmos eram cânticos e Davi foi o rei que promoveu os músicos na época de Davi. Olha bem, que beleza! Que fato notório. Ele não só era cantor, como instrumentalista e compositor. Perceberam aí agora a delicadeza dessa canção, desse hino de louvor? Então, a palavra grega quer dizer louvar. Salmo, portanto, não é uma oração. Há quem diga, tudo bem, se você quiser assim considerá-lo. Considere uma oração em louvor ao Pai, em louvor ao bom pastor. Então, esse salmo que vai dizer que o altar de Deus é o universo. Aí a gente vai perceber Jesus lá dizendo: há muitas moradas na casa do Pai. Eu vim fundar o reino dos céus no coração dos homens. Aí vocês poderão dizer: mas minha amiga, o que é que tem a ver com o Salmo de Davi? Não é? Davi estava louvando a um Pai Criador e nós vamos ver que ele se refere a retornos. Ele se refere às moradas da casa do Pai. Então, essa adoração é um ato afetivo. Observemos que não é uma análise fria, racional, não é intelecto, é só amorosidade, afetividade. Então, o Salmo de Davi, que é o Cântico de Davi, vamos passar aqui a analisar ligeiramente, não é? Comentar um pouquinho sobre cada verso. No verso 1, os nossos amigos poderão ver e ouvir que Davi vai dizer: o Senhor é o meu pastor e de nada sentirei falta, em algumas traduções. É Yahvé, ou Javé,
O Senhor, o Altíssimo é meu pastor. E qual é a primeira sentença na tradução mais fidedigna? E não me faltará. Este meu Senhor não me faltará. Observe que durante todo o seu processo de criativo e poético, Davi se referia à presença desse Senhor. É um salmo de presença, é um cântico e louvor de confiança. Então é preciso que a gente esteja atento quando a gente vai recitar um poema desse, que a gente sinta realmente aquilo que está falando. Então, há uma relação de confiança profunda. Observe mais ainda como consta nos evangelhos, numa projeção para o futuro. Ele não diz, ele não me falta agora, ele não me faltará nunca, nunca, em momento algum. Então, toda a ideia de consolação, de fé e esperança está ali consubstanciada, representada nos verbos no futuro, numa projeção para o futuro. E nós vamos ver mais adiante que é para toda a eternidade. Então, o pastor, então, é uma figura de muita relevância, porque é aquele que cuida e protege de forma plena, presente, hoje e no futuro. Eu deixei aí no canal, vocês poderão lá visitar e ver como é que o bom pastor cuida. Jesus, quando se referia numa linguagem parabolizada, né, alegórica, uma alegoria, ele dizia, eu sou o bom pastor. Porque tem pastor que inclusive quebra as perninhas das ovelhas para elas não fugirem. No entanto, não, ele é o bom pastor, que carrega as ovelhinhas rebeldes, que vai em busca dessas ovelhas perdidas. Aí nós vamos ver o cajão, não é? A vara e o cajado. A vara e o cajado. Que interessantes, né? Os limites, os elementos que vão nos deter nos momentos impulsivos para o devido retorno ao rebanho do Senhor. Então, ele dizia, ele é o pastor. Mas as ovelhas, o rebanho de quem era? De Deus, o Pai, do Senhor. Então, essa relação de confiança, como nós dissemos, ela é uma projeção para o futuro. Mas adiante no versos 2 nós vamos ver. Em verdes pastagens me fará descansar, e para a tranquilidade das águas me conduzirá. Há quem diga, né? Por águas calmas e tranquilas me conduzirá. Dá no mesmo, dá no mesmo. Então, nós vamos observar que além do contexto sócio-histórico, cultural, né, físico, geográfico, né, a simbologia destes versos nos remete a uma visão de um Deus, olha, de um Deus Pai, que nos leva para além dessas dificuldades físicas e materiais. Perceberam, meus amigos, como é importante nós desenvolvermos esta relação com Deus, o Deus cósmico que Jesus nos ensina, que Jesus nos apresenta? Não é isso? Vocês concordam? Eu acredito que é bem por aí, né? Que é bem por aí. Então, essa simbologia, ele é o cuidador pleno, por inteiro, e ele vai nos tirar e nos tira sempre da aridez, das dificuldades da vida, desse nosso deserto de experiências psicológicas, de dores internas, morais, físicas, para nos levar para os campos verdes das pastagens, das superações pessoais. Olha que beleza! E é em Deus que nós vamos encontrar as divinas consolações da fé e da esperança. Quando Jesus diz, vinde a mim, eu sou o caminho, e ninguém vai ao Pai senão por mim.
Então, é justamente nessas pegadas do Mestre que nós vamos compreender tudo isso. E por ele vamos sendo orientados a buscar este nosso relacionamento com esta vida superior à vida de todos nós aqui na Terra. Além desta vida. Nós já fizemos aqui algumas referências a isto. Então, essas experiências é que vão nos dizer que em Deus descansaremos de todos os ciclos de provação, de conflitos, de fases existenciais. Só em Deus, meus amigos, só em Deus é que nós encontraremos conforto, entregando para Ele essa inteligência suprema. Você pode até dizer, poxa, como é que eu vou visualizar um Deus? Não visualize um Deus homo. Visualize essa energia superior, essa fonte divina do poder, que nos proverá tudo e a todos na Terra. E repita, há de haver uma consciência super criadora, que esteja acima de tudo isto, e a quem eu me encontro submetido. E por isso me entrego, e me entrego com confiança. Nós vamos ver também que há um simbolizado, como nós falamos, além da água aqui, a água é muito importante. Por quê? Esse pastor vai nos levar, como eles levam as ovelhinhas, e até o barulho das águas, elas ficavam assustadas. É interessante. Então, o que é que o pastor fazia? O pastor pegava, fazia da mão uma concha e colocava lá na boca da ovelhinha para ela beber, para que ela não se assustasse com o barulho das águas. Mas nós vamos ver que esse simbolizado aqui aponta a ideia da reencarnação. Quando mergulhamos fundo no ventre materno, olha, veja bem, né? Esse espírito, essa individualidade espiritual, que somos todos nós, reencarnados no corpo físico, Jesus fez ver para Nicodemos que é preciso renascer da água e do espírito. Com isso você está vendo que é biologia pura, não é? Que é um processo de fecundação magnífico. E foi por aí que Jesus explicou para Nicodemos, que Nicodemos não queria saber, né, como é que se dava a reencarnação. Não. Ele queria saber como foi que tu, mestres, chegastes a tudo isso, a este patamar de evolução, a este nível de superioridade moral e espiritual. Como chegar à evolução de um Cristo? E Jesus diz como? Através deste processo de mergulho, nascendo da água e do Espírito. Então, nós vamos ver que Davi era considerado um rei justo, minha gente, e em profunda sintonia com as leis divinas. Davi não está aqui fazendo só uma poesiazinha para ser cantada. Olha que venceu os séculos. E até os dias atuais nós estamos aqui, conversando, não é? Pensando, refletindo com estes versos lindos do rei Davi. Então, no verso 3 diz lá, Deus me guiará por caminhos justos por causa do seu nome. Mas Deus me guiará por caminhos justos. A que ele está se referindo? A justiça e a bondade de Deus. O Pai da vida faz cada um de nós voltar ao corpo físico. Olha aí, a bênção da misericórdia divina. É assim que a gente aprende. Renascendo, renascendo, enquanto for necessário. Então, é uma volta guiada, com finalidade precípua, de encontrar os planos divinos. E eu diria,
como Jesus nos ensina, o projeto divino da perfeição. É sério, é muito sério. E olha que ele diz, me guiará neste retorno, nestes caminhos. Então nós vamos observar que não é uma volta que você vem sozinho, porque o Senhor lhe acompanhará nas pessoas dos seus guias espirituais, dos seus mestres, dos seus pais, dos espíritos orientadores, dos sábios da humanidade. Estamos todos a caminho, mas sendo guiados e, sobretudo, com a presença do Cristo, esse mestre de amor. Então, nós observamos que nessa volta que Davi está dizendo, não é uma volta qualquer. Por que que não é uma volta qualquer? Vamos ver se dá tempo a gente comentar um pouquinho aqui. No Livro dos Espíritos, que é um livro básico de filosofia espírita, vocês vão ver lá na questão 115. Deus criou os espíritos uns bons e outros maus? A resposta. Deus criou os espíritos simples, ignorantes, destinados à perfeição com esforços pessoais, não é isso? Deus dá a cada um a missão com o fim de progressivamente fazê-los aproximarem-se entre si. Então, a volta do Espírito nessa expressão poética de Davi, por caminhos justos e por causa de seu nome, não é uma volta ao mundo não, gente, para vir passear. Não é uma volta nos campos, não. Vamos pensar profundo. Vamos pensar mais adiante. Bem acima desse nosso terra a terra. Caminhos justos por amor do seu nome. Olha aí, comprometimento. Então, Emmanuel vai nos dizer, referindo-se a estes planos existenciais, no livro onde ele fala sobre separações, que é para nossa condução na vida, nós não devemos separar o que Deus juntou. É união, é união. É busca da unidade em Deus. Então, essa é uma volta para guiar por caminhos justos por amor do seu nome. Caminhos justos. Eu não venho aqui para fazer nada que não seja segundo a lei de justiça, que nos foi designada por Deus. Então, no verso 4, ele vai mais além. Ainda que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estarás comigo e o teu bastão e o teu cajado me confortam. Olha bem, ainda que eu caminhe pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal nenhum. Olha o medo limitando a nossa ação. Olha o medo nos fazendo pequeno e nos afastando da presença divina. É para enfrentar o vale da sombra e da morte, que é por aqui mesmo, por esse mundo. Sombras, dores, embora exista muita alegria, né? Embora há flores, embora o sol todos os dias renasça para iluminar a terra, há muita beleza. Mas, meus amigos, nós não podemos ainda relativizar a sombra, a dor e a morte, que é um processo muito doloroso, muito doloroso. Então, porque tu, Senhor, estarás comigo e o teu bastão e o teu cajado me confortam. Olha onde vamos achar o conforto, que é a consolação, né? Cuidado com os atalhos. Eu estou falando isso aqui sempre. Se puder seguir, siga na direção certa, mas não faça atalhos, desvios e descaminhos, porque o processo vai ser muito mais doloroso. Então ele diz, essa expressão de confiança novamente ratificada entre as sombras do caminho, olha lá, e do vale da sombra e da morte. Não temerei, não temas. Observe que naquela parte
como é que diz, da tempestade acalmada, os apóstolos assustaram e questionaram a Jesus. E ele pergunta: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Então, enquanto não consolidarmos esse processo de fé ativa, né? Fé estratégica, fé com obras, nós estaremos sempre testados em nossa fé. Estaremos sempre percorrendo ainda sombras e morte. E observe que essa sombra, o vale da sombra e da morte, não necessariamente é um caminho físico. Não é um caminho físico. Vales são situações, estágios sombrios da vida, vicissitudes. Porque nós não devemos ser privilegiados, não estamos aqui. Mas é onde é que está a nossa fé. Então, essa tempestade acalmada é um exemplo muito forte. Que Jesus, em primeiro lugar, em nome de Deus, olha, em nome do Pai, o que foi que Jesus fez, meus amigos? Acalmou os elementos externos. Os ventos, né, que causavam a tempestade. Mexiam com as ondas, não é isso? Então, no entrechoque com aquelas ondas de gelos que estavam ali no mar. Isso era comum no mar da Galileia. Então, Jesus primeiro acalma por fora, para depois suavizar e esclarecer por dentro. Então, nós vamos ver que é preciso nós restabelecermos essa relação com o mal. Mas o que é o mal? O que é a sombra? Não é? É aquilo que desconhecemos e que está em nós e que nós costumamos projetar nos nossos irmãos. Entenderam? Porque é feio, porque eu não aceito, porque eu não sei, eu tenho vergonha, jogo no outro, porque o outro é o meu espelho. Sombra a gente abraça. Sombra a gente traz para o nível de consciência para integrá-la ao nosso eu social, moral. Perceberam? É difícil entender, é muito difícil. Então, nós vamos ver que na questão da mulher adúltera, Jesus foi e distanciou os elementos de discórdia que estavam fora. Para quê? Para que a mulher, aquela pobre alma, endividada e sofrida, sentisse o alívio e respirasse. Primeiro momento, afasta os elementos, não é? Os provocadores externos. No segundo momento, vai e conversa com a mulher, que é a consciência endividada que está ali, presente aos pés do Mestre. Libera aquela mulher da culpa e faz o devido encaminhamento em 3 momentos de cura que são fantásticos, fantásticos, que nós precisamos ir lá visitar. Bem-aventurados os que são perseguidos por amor à justiça, porque deles é o reino dos céus. Olha Jesus aí presente. Olha Jesus ratificando. Então nós vamos ver que nessa construção da virtude, perseguição por amor à justiça, é perseguição sim. Não é a gente se colocar numa vestimenta de seres puros, injustiçados, não é por aí. É que a justiça divina, vibrando, escrita lá na nossa consciência, nos pede reajuste e nos persegue. E ela nos persegue. O que é perseguir? É seguir na totalidade do ser. Então nos persegue nos nossos atos, nos nossos pensamentos e sobretudo nas nossas emoções, quando ganha uma força terrível de ação que nós não podemos sequer mensurar. Então, no verso
nós vamos ver que aqui, esse país da verdade é que vai dizer, irmão, quem suporta o mal que atraiu para si mesmo, trilha a estrada bendita da resignação. Contudo, quem pratica o bem quando pode fazer o mal, vive por antecipação no iluminado país da verdade. É isso que Jesus quer. O iluminado país da verdade, quando Ele traz para todos nós a pedagogia das virtudes. Lá no Sermão do Monte. Resignação profunda é compreensão profunda. Então, no verso 4 diz lá, o salmista: porque tu estarás comigo, o teu bastão e o teu cajado me confortarão. Aquele que não teme a reprimenda. Olha o bastão, está lhe dando sustentação. Vai ali, toca, empurra, né? Mas segura o cajado. Observe que havia na ponta ali do cajado um aguilhão, que era um ferro pontudo, que no simbolizado físico aí, no físico, o pastor usava quando as ovelhinhas iam, ele pegava pelo pescoço com o cajado curvo e tocava o aguilhão, elas detinham o passo. Perceberam? Ao choque anímico. Então nós estamos vendo que nós precisamos desse aguilhão. Nós precisamos dessas reprimendas, desses limites. Ovelhas desgarradas que somos, rebeldes, precisamos deter o passo para que não causemos prejuízo nesta grande obra divina que é o reino dos céus. E assim, com o bom pastor, nós vamos retornar ao nosso rebanho, que é o rebanho do Senhor. Então, observe que o bastão são símbolos de proteção, de soerguimento, de apoio para aquele que anda. O bastão e o cajado confortará. E eu me sentirei confortado. Eu me sentirei reconfortado. Observem, meus amigos, que não é um pastor que com os seus instrumentos vai afugentar as suas ovelhas. Nada disso. E sim, através desses instrumentos de correção, observe lá no estudo, né, das ovelhinhas, como é que o pastor trabalha com o cajado, com o bastão, entenderam? Observe, instrumentos de correção para que elas retornem ao rebanho. Traz a ovelha desgarrada de volta para o seu rebanho. Então, nós vamos ver isso muito bem descrito na ovelha da parábola da ovelha desgarrada. 100 ovelhas. Uma fugiu, só tinha 99. Jesus conta essa parábola e diz: o bom pastor vai, deixa as ovelhas, 99, e vai em busca daquela única, uma só, que se perdeu. E ele vai em busca dessa ovelha, e nós vamos ver que é uma relação não só de cuidado, mas uma relação de acolhimento. No versículo 5, diante de mim prepararás uma mesa na presença dos meus provocadores. Tu ungirás minha cabeça com óleo e minha taça transbordará. A gente diz logo: poxa, eu tô vendo uma mesa cheia de comes e bebes, né? E os meus adversários lá de olho, né? De olho graúdo, em cima da minha fartura, né? Como se eu fosse ali um privilegiado, apenas alguém que é protegido. Não é bem por aí. Olha que a mesa simboliza aqui a vida futura. A mesa é um instrumento cujo simbolizado espiritual é de comunhão com o Pai. Entenderam? É na mesa que nós comungamos e distribuímos o pão entre as famílias, entre os nossos irmãos, com os amigos.
Então, tudo isso vem nos dizer que existe um projeto de recepção grandiosa. Há um festim de bodas. Quando nós voltaremos na presença dos nossos provocadores, que pode ser traduzido na época como inimigos, na mesa que não exclui as dificuldades. Que mesa é essa? A mesa de comunhão com Deus. Aí eu diria, puxa, e por que esses provocadores vão estar aí? Claro, claro que vão. Ou vocês acham que nós vamos nos distanciar dos nossos inimigos? Então não há justiça daqueles que nós julgamos, daqueles que nos provocam. Será que esses elementos provocadores não estão dentro? Só dentro? E por isso eles são representados fora de nós? Por uma questão de sintonia? Olha a nossa responsabilidade. Atraímos iguais com os nossos pensamentos, com as nossas ideias. Então, esses provocadores também serão convidados a sentarem na mesa de comunhão com o Pai. Quem são estes provocadores? Os filhos difíceis que retornam, os filhos que odeiam, que maltratam os pais, os filhos que têm relações difíceis, os esposos prevaricadores, as mulheres indefesas, também preguiçosas, acomodadas, as mães que esquecem e abandonam seus filhos. Vem, retornam, meus amigos, até que seja saldada a dívida, até que esses comportamentos sejam reequilibrados, harmonizados, para que possamos juntos celebrar essa comunhão com o Pai. Porque é da lei que todos sejam levantados nesta democracia cristã. Ninguém erra sozinho, assim como ninguém festeja sozinho. Ninguém constrói sozinho. Nós somos equipes. Vivemos num mundo em troca, em parceria. Então, observe quando Jesus, lá na última ceia, Jesus divide o pão junto com quem? Com todos aqueles que lhe abandonaram, que eu negaria mais tarde e que eu trairia. Judas o traiu com um beijo. Então, Emmanuel chama muita atenção. Cuidado com os chamados amigos. Jesus não foi traído pelos amigos. Pelos inimigos, aliás. Jesus fora traído e abandonado pelos amigos. Aqueles que com ele comeram na mesma mesa. Dividiram o pão. Então, nós vamos ver, Emmanuel nos chama a atenção, numa de suas mensagens, nos mesmos pratos. Ele diz o seguinte, chama ainda a atenção de Jesus, não fora traído pelos inimigos, e sim pelos amigos, dizendo, nós comemos com os provocadores, nossos inimigos estarão entre os domésticos. Aí, meus amigos, nós vamos ver que nesse mesmo verso o salmista diz, tu ungirás minha cabeça com óleo, minha taça transbordará. Emmanuel vai dizer também, neste livro Encontro Marcado, voltaremos ungidos, abençoados. Unção é bênção, é proteção, é cura. Fadados ao sucesso reencarnatório. E ele nos afirma que nós temos uma porcentagem de 60% de vitória no nosso processo reencarnatório, e nós, quando voltamos aqui, nós retornamos com os instrumentos necessários à nossa cura moral, porque fomos e continuamos sendo ungidos. E aí ele diz, minha taça transbordará. Olha, gente, com o Espírito que já entrou em comunhão com Deus, há transbordamento de bênçãos, de graças, a fartura, a comemoração e abundância. Mas não é só uma celebração no momento que a gente desencarna, que finda o ciclo. É uma comemoração
neste grande finale, este grande final, quando Jesus diz, na ressurreição dos justos, quando nos tornarmos um dia espíritos puros, aí nós já devemos trabalhar desde agora, não é isso? Espíritos puros, comemoramos essa travessia vencida nestes mundos inferiores, para alcançarmos a mundos superiores, mundos de felicidade, mundos celestes. Há muitas moradas na casa do Pai. E é bom que a gente se alegre nessa notícia, nessa boa nova. No verso 6 ele diz, certamente bondade e benevolência me seguirão em todos os dias de minha vida, e eu viverei na casa do Pai por longos dias. Eternamente. Olha que a palavra certamente está dizendo, você vai alcançar um estado permanente de felicidade. Perceberam a grandiosidade deste salmo? Que leitura linda, que poesia magnífica do nosso Pai Criador. E nós, certamente, bondade, olha aí, benevolência, não está dizendo beneficência. Benevolência são bens morais e espirituais. Me seguirão, olha o futuro, em todos os dias da minha vida, e eu viverei na casa do Pai, eternamente, por longos anos. Relação marcada pela confiança, há muitas moradas na casa do Pai. A companheira Joana de Ângeles, nós vamos finalizar agora, nos diz, ante as dificuldades e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitudes de súplica, aberta à inspiração. Eis as condições para que chegues à apaziguadora resposta divina. Cria um clima de prece, como de hábito, e estarás em perene comunhão com Deus, fortalecido para os desafios da marcha. Desafios continuam. Desafio é nova prova. Desafio é o novo, é o ensinamento em todos os dias. E assim como o sol nasce todos os dias, abençoando e iluminando a terra, que sejamos tão brilhantes como almas em Cristo, como almas filhas de Deus. Confiemos, mas precisamos exercitar essa confiança com amor, com serenidade e, sobretudo, com alegria em nossos corações. Meus amigos, muito grata pela atenção dispensada. Muita paz em seus lares. Fiquem em paz. Invocação a Maria, Mãe Santíssima, Senhora do socorro e do amparo, derrama as tuas bênçãos de paz sobre a nossa humanidade. Envolve o nosso planeta Terra nesse momento de provações e expiações coletivas. Intercedei por vossos filhos, Mãe amorosa, junto a Deus e ao teu Filho Jesus. Que todos nós possamos sentir nesse instante a tua presença enchendo os nossos corações de esperança e de fé. Auxilia-nos no atendimento àqueles que sofrem, vitimados pelas dores do corpo e da alma. Ensina-nos a compreender
que todos os sofrimentos passarão e só Deus permanecerá como fonte divina do poder que nos fortalece o caminhar. Mãe Santíssima, queremos seguir as palavras e os ensinamentos do Teu Filho Jesus. Nessa hora em que vozes clamam por justiça e as intempéries dessa vida nos convoca a realizar o melhor, unimos os nossos pensamentos e dirigimos os fluidos curadores e energias saneadoras no socorro daqueles que se encontram nos leitos dos hospitais. Que os espíritos curadores possam canalizar a nossa força curadora a todos os vales da terra atingidos por calamidades físicas e espirituais. Te pedimos particularmente pelos lares e pelos familiares que perderam seus entes queridos. Cura, minha mãe, cura as nossas almas adoecidas pela desesperança e pelo medo. Que a legião dos filhos de Maria, os samaritanos e trabalhadores da Cruz Vermelha do Espaço, visite os doentes, inspire os profissionais da saúde. Visita o nosso lar, Mãe e Senhora dos remédios, e cura todos os que aqui se encontram com vosso bálsamo de amor. Agraciados pela tua presença, deixa aqui, Mãe querida, impregnado em nossas auras, o vosso perfume de paz. Ó rosa mística de Nazaré, bendita sois entre todas as mulheres, e bendito seja para sempre o fruto do vosso ventre, Jesus. Por Maria, com Jesus, demos graças a Deus. Que todos os lares sejam abençoados. Muita paz a todos nesse instante. Gratidão, meu Deus. Gratidão, gratidão, gratidão.